Internautas, programa Momento Econômico, estamos de volta, hoje conversando com o Antônio Carlos Machado, falando sobre transparência nas empresas e o prêmio Transparência da ANEFAC. Machado, tem algumas questões dos internautas, uma delas é do André. Em termos ainda de sociedade, a transparência é um dever da empresa e um direito da sociedade? Olha, eu até comentei, passei por esse ponto no bloco anterior. Empresas, a sociedade hoje cobra transparência, a sociedade cobra prestação de contas, né? Investidores, consumidores, né? Porque às vezes a gente olha a empresa só como um centro de fomento onde apenas os investidores estão interessados, mas consumidores também estão interessados na prestação de contas pelas empresas, prestação de contas sobre o que ela produz, o que ela gera de resíduos, o que ela gera de consumo da natureza. Então, eu acho que é um direito, sim, da sociedade, né? É um dever da empresa, mas um dever não no sentido de uma obrigação, é uma responsabilidade da empresa, eu diria que é o melhor termo. Tem uma outra questão do Gale. Como você acha que será o futuro em termos de transparência corporativa? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que as empresas estão cada vez mais interagindo com o mundo, essas redes sociais aí estão alavancando a forma como as empresas estão se comunicando, estão noticiando os seus desempenhos. Eu acho que nós teremos aí uma evolução maior. Hoje nós ainda praticamos, principalmente aqui no Brasil, ainda praticamos alguns instrumentos de comunicação das demonstrações financeiras, que é a publicação em jornais. Isso é, sim, uma forma boa de se comunicar, mas eu entendo que as tecnologias hoje de informação, elas estão avançando cada vez mais. Ok, temos internet, mas nós temos aí as redes sociais, onde eu acho que as empresas podem explorar ainda mais a questão da comunicação no que tange a informação de demonstração financeira, né? As demais informações, como atendimento a público, serviço de assessoria ao público, a questão da qualidade, sustentabilidade, eu acho que está um pouquinho mais avançado do que no que tange a publicação, a comunicação das demonstrações financeiras, que a gente acaba ficando limitado aos recursos de internet, aos recursos de portais de internet, aos recursos de jornais, mas eu acho que isso naturalmente vai ter uma evolução aí forte para essas mídias sociais, né? Machado, você comentou das 25 que são premiadas, mas tem uma pergunta do Gustavo, e talvez fosse interessante você esclarecer um pouquinho mais. Quais são os critérios de seleção das empresas para o troféu Transparência? Bom, deixa eu contar então um pouquinho do mecanismo, e eu acho que com isso a gente vai entender um pouquinho a questão do critério. O primeiro mecanismo é que as empresas façam a publicação das suas demonstrações financeiras. Estas publicações, e aí entra o primeiro critério, essas publicações normalmente, essas publicações devem estar acompanhadas de um parecer do auditor independente, e esse parecer é o que a gente chama, tem que ser um parecer limpo, é um parecer sem ressalva, um parecer sem restrição. Ou seja, o auditor tem que comprovar que aquelas demonstrações de fato representam o estado financeiro e econômico da entidade. Esse é o primeiro critério. Depois nós passamos para um mecanismo, e aí vai explicar também, vai colaborar na explicação do critério. Essas demonstrações, elas são categorizadas, conforme eu já falei no bloco anterior, em empresas com receita líquida acima de 5 bi, abaixo de 5 bi ou do setor elétrico. E aí nós fazemos um trabalho com a entidade técnica que avalia estas demonstrações financeiras, que é a FIPECAF. A ANEFAC ela promove esse troféu, esse prêmio, essa premiação. Ela é que faz todo o processo, toda a coordenação do processo, mas a análise técnica é por conta da FIPECAF, que é o órgão, um instituto vinculado à Faculdade de Contabilidade da FEA-USP, onde os alunos de mestrado e doutorado fazem, então, a avaliação técnica dessas demonstrações financeiras, olhando aqueles requisitos que eu coloquei no bloco anterior. Atendimento às diretrizes contábeis, às práticas contábeis, aos normativos contábeis,
a questão da facilidade de comunicação, da clareza de comunicação, do layout em si das demonstrações publicadas e principalmente do atendimento ao famoso OCPC 7. Falar o que é relevante e dizer aquilo que é diferente. Conciso, claro, de forma consistente. E as demonstrações financeiras, sempre lembrando que não são apenas relatórios contábeis, mas também estamos falando do relatório de administração, que é publicado juntamente com as demonstrações financeiras e notas explicativas. Feito isso, nós vamos para a terceira fase, onde os alunos, após escolherem um grupo, as finalistas, as premiadas, melhor termo seria isso, as vencedoras, são 25, mas os alunos escolhem entre 30 a 35 empresas que aí sim são submetidas a uma comissão de julgamento. Uma comissão formada por professores notórios no mercado brasileiro, professor Ariovaldo dos Santos, professor Nelson Carvalho, professor Sérgio Diodícibus, professor Eliseu Martins e o Ronuel Pitin, que é o conselheiro da ANEFAC, que também participa dessa comissão. A comissão, então, de posse desses 30 a 35 demonstrações financeiras, ou o nome dessas empresas, avaliam, então, essas demonstrações e escolhem as 25 vencedoras. Em resumo, o critério é fazer uma publicação clara, com informações de fato relevantes, informações que a empresa consiga, de uma forma muito dinâmica, apresentar isso, bem comunicar isso ao mercado, ou bem informar ao mercado, e atendimento ao CPC 7. Suma, ser transparente. Tem uma pergunta da Cíntia, apenas você vai confirmar o que você já comentou, mas não tem inscrição para o troféu Transparência. Não, nenhuma inscrição. Isso é interessante porque nós fazemos uma comunicação ao mercado, inclusive essa comunicação nós fizemos no dia 15 de julho passado, e as empresas de fato recebem aquilo, algumas, e óbvio, principalmente aquelas primeiras ganhadoras, aquela que ganhou o troféu pela primeira vez, elas normalmente ligam para a gente para entender o que aconteceu. Olha, eu fui premiado de algo que eu nem sabia que estava sendo avaliado, né? Então é interessante. E nós fazemos uma visita formal a estas empresas, levando o certificado, e de fato as empresas, os contadores, os diretores financeiros ficam muito agraciados com esse processo, porque não existe uma comunicação prévia, não existe uma seleção prévia, você não sabe que está sendo avaliado. O simples fato de você ter publicado a demonstração financeira, você já caiu, já está ali no processo. Uma coisa, Machado, o público especialista. Quando sai uma demonstração financeira, ele sabe, ele faz a leitura. Agora, o que dizer sobre demonstração financeira para o resto da população? A demonstração financeira não dá para dizer que não, é um tema árido, né? Nós estamos falando sobre posição patrimonial, fluxo de resultados, né? Alguns termos contábeis aí que de fato não são simples. Para o investidor, a questão da transparência também é importante. Tá? Nós não temos dúvida que o investidor, quando ele recebe uma informação ou recebe uma demonstração financeira, que tem lá o carimbo de que aquela demonstração foi premiada com uma demonstração transparente, para o investidor isso é relevante e certamente é um ponto relevante, importante na decisão entre investir numa empresa A, que tem o selo da transparência, e uma empresa B, que não tem o selo da transparência. Então, é uma entidade externa em que atestou a qualidade daquelas demonstrações. Então, para o investidor, isso é importante. Para a sociedade, para aquele leigo, é mais importante ainda. Por quê? Porque um dos critérios é a facilidade de comunicação, transformar aquela informação árida em algo que seja notícia para o leitor da informação. Esse é um desafio constante da área contábil das empresas e que o nosso projeto busca elevar isso, né? Trazer à tona aquelas empresas que melhor se comunicam. Então, para a sociedade, para aquele leigo, também é importante acessar essas demonstrações, porque elas tendem a ser demonstrações de mais fácil leitura. Tá? Por que eu também digo tendem? Porque a transparência é o infinito.
né? No bloco anterior eu disse, ou você é transparente ou você não é transparente. Mas ao ser transparente, a perseguição da clareza é um processo constante. Né? Quando você não é transparente, você não persegue nada, você não persegue essa clareza de informar. Machado, quais são as 25 premiadas esse ano? Bom, esse seria um exercício complicado de eu fazer de cabeça. Tá? Nós temos as 25 já publicadas no site. Acesse o nosso site www.anefac.com.br. Eu poderia citar algumas, mas talvez eu seria deselegante esquecendo as demais. Tá? Mas são empresas, nós temos aí mais ou menos 4 ou 5 novas empresas que estão entrando no mercado, estão entrando no prêmio, já estão no mercado há um bom tempo, mas são empresas assim, são empresas de referência, não só nas demonstrações financeiras, mas são empresas de referência também junto ao público investidor, ao público consumidor. Qual será o dia da premiação? A premiação está marcada para o dia 20 de outubro. Nós faremos um evento onde estaremos premiando, entregando os troféus às empresas. Um detalhe que eu queria comentar, Vertamati, é que essa premiação nossa tem um diferencial. Nós não premiamos só a empresa. Nós também nós premiamos o contador da empresa. O contador que assinou as demonstrações financeiras, o responsável técnico por aquela demonstração, também recebe um troféu com o seu nome, e não somente com o nome da empresa. E nesse dia 20, além das 25 premiadas, sem dúvida nenhuma, todas elas estão premiadas, você, ou nós, né, damos ênfase a 3 destaques. Isso permanece? Permanece. Na verdade, o fato é que as 25 são vencedoras. Não existe um ranking para qual foi a mais transparente ou não, mas o que nós fazemos é, para cada categoria, nós elegemos, na verdade, quando eu digo nós, é a comissão julgadora elege um destaque de cada categoria. O que é esse destaque? É uma empresa que apresentou algo diferente em relação às demais da sua categoria. Não que tenha sido mais transparente ou tenha obtido uma pontuação que a colocasse num ranking, sendo a primeira daquela categoria. Não, é um destaque por ter feito algo diferenciado na forma de comunicar. E também nós colocamos que é a cereja do bolo, tá certo? Para todo o evento. Então, Machado, estamos chegando no final do programa, então eu pediria os destaques que você quer fazer e a mensagem que você quer. Eu gostaria de dar um destaque, Vertamati, se você me permitisse, como estou na liderança da Anefac nesse ano, na verdade eu tenho que fazer aqui um pouquinho de promoção da entidade, se você me permitir. Nós somos uma entidade de executivos em finanças, na área de administração, na área de contabilidade, estamos hoje com 1.600 executivos. Nós passaram pelas nossas atividades no ano passado, 3.500 participantes. 3.500 participantes. Não estou dizendo que são 3.500 pessoas participaram, pessoas diferentes participaram dos nossos eventos, mas 3.500 participantes dos nossos eventos, que são eventos, nível Brasil, são eventos técnicos, reuniões de estudos, são eventos sociais, nós temos o congresso, nós temos um congresso anual, nós temos o evento do Prêmio Transparência, enfim, nós prestamos um serviço muito importante para executivos desse setor, porque nós propiciamos um ambiente de integração, um ambiente de network, no qual, através desse ambiente, ele aprimora o seu nível profissional. Então, nós entendemos que nós somos a entidade número 1 do Brasil no que tange a atender ao processo de evolução, ao processo de capacitação, ao aprimoramento profissional por meio de um network.
Tá? Estamos em vários estados do Brasil, não só em São Paulo, em várias cidades do país. Nós estamos em Campinas, nós estamos no Rio de Janeiro, nós estamos em Salvador, em Belo Horizonte, em Curitiba, e nós entendemos que nós prestamos um serviço muito importante para esses executivos que querem, a todo momento, se aprimorar na sua carreira. Antônio Carlos Machado, muito obrigado. Eu que agradeço. A ANEFAC realiza uma série de eventos. Por favor, internauta, consulte o nosso site www.anefac.com.br. Um grande abraço.